O segundo episódio da nossa série de reportagens especiais sobre Santa Maria do Jetibá, no estado do Espírito Santo, mostra para você um pouco das histórias sobre a influência pomerana no município. Nossa visita ao memorial administrado pela Marineusa Plaster tem elementos dos mais diversos: histórias, lembranças, sabores. Uma junção de possibilidades que vai fazer você viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou o Matheus Boa Sorte e está começando agora o Boa Sorte Viajante de hoje. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso destino do dia é Santa Maria do Jetibá, no estado do Espírito Santo, localizada a 85 quilômetros da capital Vitória. Esse já é o segundo episódio da nossa série de reportagens especiais sobre a cidade. No primeiro deles, falamos sobre aspectos gerais da história e economia local, onde a produção de ovos é destaque nacional. E mostramos o sítio Hammertest, onde a Selene faz o cultivo de mais de 300 plantas. Para ver ou rever, basta clicar no link que aparece aqui na descrição do YouTube. Após percorrermos por alguns minutos uma estrada de chão bem sinalizada, chegamos ao Memorial Pomerano, cenário do nosso vídeo de hoje. É aqui onde a Marineusa Plaster e sua família recebem visitantes de todas as partes do Brasil para conhecer um pouco mais sobre a cultura pomerana. A casa típica, construída por volta de 1950, é protagonista da propriedade. Em seu interior estão expostas diversas peças que ajudam a manter vivas algumas memórias e costumes dos primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil. São diversas ferramentas de trabalho, itens de decoração, mobiliário, louças, rádios e um interessante relógio que tem uma tradição bastante peculiar ligada aos hábitos culturais do povo. São muitos os itens interessantes expostos aqui no memorial, só que um deles chama a atenção por conta do seu simbolismo e da sua representatividade dentro dos hábitos e costumes da cultura pomerana. Esse relógio, o relógio que marca o nascimento, o horário da vida, do trabalho, da rotina. Relógio esse que é parado sempre que uma pessoa da casa onde ele está instalado morre. Esse relógio é parado e apenas volta a ter o seu funcionamento quando a família retorna do sepultamento. E isso, dentro dessa simbologia, desse costume, mostra que mesmo depois de dias difíceis, é preciso continuar o ciclo da vida. Em nosso episódio anterior, falamos sobre a influência da colonização europeia em Santa Maria do Jetibá. A sua origem está ligada à chegada de imigrantes vindos da Suíça, Luxemburgo e Alemanha. Mas o grande destaque no município são os muitos descendentes de famílias originárias da Pomerânia, uma região que atualmente localiza-se ao norte dos territórios da Polônia e Alemanha. Quem visita o memorial tem a oportunidade de ouvir histórias sobre esse processo e entender o que representava esse território na Europa. A Pomerânia era uma província até o início da década de 1870. Uma província com governo próprio, com seu próprio príncipe, suas próprias leis, sua própria moeda.
o seu próprio estilo de vida. A partir de 1871 acontece a unificação do Estado germânico da Alemanha, como a gente a conhece hoje. Então, a Pomerânia passa a ser parte integrante do território alemão. A imigração pomerana começou em 1859, quando chega o primeiro navio no porto do Espírito Santo, trazendo os primeiros colonos para terras capixabas. Na época, uma publicidade do governo brasileiro na Europa atraiu centenas de famílias que queriam ter seu próprio pedaço de terra para trabalhar. Na Europa, os pomeranos eram trabalhadores braçais, eles eram assalariados e muitos deles viviam em um estado de semi-escravidão, onde que eles trabalhavam 7 dias por semana, sendo 5 para o senhor feudal e 2 para a manutenção da sua própria família. Então a pobreza era muito grande e o governo brasileiro então fez uma propaganda vendendo o Brasil como a terra onde emana leite e mel. E a promessa de que os pomeranos teriam então o seu pedaço de chão para cultivar aqui no Brasil. E como eles eram colonos, ter sua própria terra sempre foi o sonho dos pomeranos. E eles vieram em busca desse sonho de ter suas próprias terras aqui no Brasil. Ao chegar em terras brasileiras, os primeiros imigrantes observaram uma considerável alternância cultural. Não bastasse o impeditivo do idioma para a comunicação inicial, o que se comia em nosso país era completamente diferente do que se comia na Europa. Eles chegam primeiro na sede do município de Santa Leopoldina. Lá eles ficam em um alojamento, onde eles recebem então o primeiro contato com o povo brasileiro e acontece o primeiro grande choque cultural. Os pomeranos eram acostumados a comer batata inglesa, peixes, derivados do trigo e do centeio. E no Brasil eles recebem como primeira refeição feijão, farinha, carne de sol e banana. Então imagina o choque cultural que foi isso, alimentos que eles nunca tinham vistos. Muitos confundiram a farinha de mandioca com queijo ralado e colocaram a farinha de mandioca na boca, chegando até mesmo a se engasgar por não conhecerem a comida. Dali, então, eles foram enviados montanha acima em direção a Santa Maria de Jetibá e foram assentados, então, em pequenos lotes de terra que receberam, mas não receberam gratuitamente. Eles receberam esses lotes, mas eles tinham que pagar gradativamente os lotes. Sua participação é sempre muito importante pra gente. Diz aí, tá curtindo a reportagem de hoje? Você já tinha ouvido falar na Pomerânia? Sabia dessa tão forte influência cultural em algum município brasileiro? Escreva pra gente a sua opinião. Aproveita para deixar um like, um joinha aqui no nosso vídeo, pois isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal. E me fala nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos vendo. Para não perder as novas reportagens, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Cerca de 80% da população de Santa Maria do Jetibá tem alguma descendência pomerana. E essa influência é observada no cotidiano através de muitas vertentes. Nas ruas é comum ver um diálogo entre moradores na língua que atravessou o Atlântico e segue viva no dia a dia local.
O idioma segue sendo ensinado para os jovens na escola e faz parte da matriz curricular municipal. Outro ponto a ser destacado é a vocação para o trabalho no campo e a agricultura familiar, que é amplamente observada. Trabalho familiar. Nós temos mais de 5.000 propriedades familiares no nosso município. Um município tão pequeno, com um pouco mais de 40.000 habitantes, nós temos 5.000 propriedades familiares. Então a família é muito preservada, se faz tudo junto, homens e mulheres de igual para igual, não existe quem manda e quem obedece, mas a família trabalha sempre em conjunto, todas as propriedades são administradas pela família. Isso a gente deve à cultura pomerana. Nós conquistamos o direito de falarmos pomerano, de termos o registro, inclusive, dos nossos filhos em pomerano. A vida é uma vida de muito trabalho. Os pomeranos são muito trabalhadores, mas são muito organizados também. Hoje as propriedades pomeranas elas são verdadeiras empresas, pequenas empresas, onde existe a hora certa para fazer cada coisa. E são propriedades bem-sucedidas. Se você olhar o nosso município, todas as pessoas têm boas moradias, têm o seu veículo de locomoção. A gente tem orgulho de ser o que é e de viver da forma que a gente vive. E quem visita o memorial, além de se deliciar com as boas histórias, também experimenta os sabores e presenteia o paladar com experiências gastronômicas que fazem parte da cultura local. Você oferece um café da manhã e um almoço. Nesse café da manhã, esse prato é típico. Como é que ele se chama? Mirrenbrot. 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 E você explicou uma história dele, da chegada aqui, que os alimentos eram diferentes. Como é que era isso? Sim, na Pomerânia, os pomeranos usavam mais o trigo e o centeio para fazer o pão. Quando chegaram no Brasil, não tinha produção de trigo aqui. Então, eles tiveram que reaprender a fazer os seus pratos. E o milho aqui, então, ele substituiu o trigo, a farinha de trigo e a farinha de centeio. E misturando legumes como o inhame, a batata, o cará, eles fizeram uma mistura que originou o nosso tradicional Mirrenbrot. Então, o Mirrenbrot pomerano é brasileiro, não é da Pomerânia. Você me mostrou hoje também no café uns ovos de uma coloração diferente. Qual é o contexto disso? Na manhã de Páscoa, as crianças pomeranas elas são incentivadas a procurar os ovos coloridos, ovos de galinha coloridos. Então, esses ovos são coloridos com uma raiz de uma planta típica aqui de Santa Maria. E os ovos são escondidos no jardim e as crianças então vão à caça aos ovos. E depois os ovos achados, eles são colocados na mesa, então faz-se a refeição da manhã de Páscoa. Essa espécie de cebola altera o sabor do ovo? Não altera o sabor do ovo, ele só dá um colorido especial à casca. Só na casca, dentro também? Não, dentro o ovo fica da forma que ele é, a não ser que o ovo quebre. Aí sim ele vai ficar com uma corzinha mais arroxeada por dentro, mas não altera o sabor. Vocês, dentro da casa de vocês, falam pomerano ou português? Dentro da nossa casa nós falamos pomerano. É natural, muitas vezes, quando a gente tem visitas, tem turistas, que a gente, entre nós, começamos a falar pomerano sem perceber que a pessoa do lado não está entendendo nada do que a gente fala, porque no nosso dia a dia nós falamos só pomerano. Então, para a gente despedir aqui do nosso bate-papo, eu queria que você falasse alguma coisa em pomerano e depois você traduzisse isso para português para a gente passar esse lado curioso para o nosso espectador. Wir sind sehr, sehr fröhlich, dass ihr hier heute gekommen sind. Für uns ist es eine sehr große Lustigkeit, wenn wir vertellen können über unsere Kultur und über unser Leben. Vamos traduzir agora? Nós estamos muito felizes com a visita de vocês aqui hoje. Para nós, pomeranos, é uma questão de orgulho falar da nossa cultura e da nossa vida aqui em Santa Maria de Iatibá. Que especial. Obrigado por nos receber tão bem. Parabéns por manter esse espaço, manter as tradições. Fico feliz realmente.
E agora eu vou continuar comendo o meu Mirrenbrot. Mirrenbrot, tomando o meu cafezinho e batendo papo, porque é desse jeito que a gente vai contando histórias que a gente encontra por esse Brasil, compartilhando com você aí do outro lado da telinha. Tá servido? É só vir pra cá. Para escrever novas histórias, é essencial preservar as memórias que nos trouxeram até aqui. Ao apontar o olhar para o amanhã, usar a experiência do ontem faz o processo ficar mais maduro e consciente. Marineus é um exemplo de quem cultiva recordações do passado para não deixar uma importante cultura pelo caminho. Em seu memorial pomerano, possibilita que o visitante faça uma interessante viagem através de peças, histórias e recordações. Boa sorte, viajante. Nossa jornada por Santa Maria do Jetibá segue no próximo episódio do Boa Sorte Viajante. Vamos evidenciar as histórias do sítio Schmidt, onde o trabalho em família é parte de uma tradição bastante interessante. Destaque para o plantio diversificado na lavoura e para a produção do famoso brooch, um pão delicioso e que é bastante tradicional na cultura pomerana. Não perca, estamos te esperando. Aproveite e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e ficar ligadinho em nosso conteúdo. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o Boa Sorte Viajante de hoje.